Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, nessa oportunidade abençoada de aprendermos um pouquinho uns com os outros. O tema da nossa palestra de hoje é extremismo político e religioso à luz do Espiritismo. Recentemente, o mundo tem passado por situações assustadoras, onde vemos pessoas, em nome da religião ou de políticos, cometerem atrocidades diversas. Vemos guerras sendo iniciadas, vemos famílias sendo destruídas, vemos amizades sendo desfeitas. Tudo em nome do extremismo, de defender uma ideia de forma extrema. Extremismo religioso ou político é uma forma de pensamento que preconiza soluções extremas, radicais e revolucionárias para problemas sociais. Pois bem, convivemos numa sociedade extremamente diversa, temos centenas de religiões, temos diversos posicionamentos políticos e ideológicos. E tem algum que ali que seja certo, que seja aquele é ali. Temos uma fórmula mágica que nos diga que este caminho é o verdadeiro, ele é o correto. Se tem, eu desconheço, acredito que não tenha realmente. Não temos uma fórmula mágica que irá nos dizer que esta ou aquela religião seja correta, que esta ou aquela filiação política seja a correta, seja a melhor para o nosso momento. O ser humano, em geral, ele busca as mesmas coisas. Todos nós buscamos ser felizes. Todos nós buscamos, numa religião, encontrar paz, amparo, direcionamento. Todos nós buscamos dentro de uma sociedade empregos justos, saúde, educação, segurança. Todos nós, sem exceção, queremos as mesmas coisas. Queremos ter o básico, queremos ter uma vida digna, com um mínimo de conforto. Então, indiferente de qual seja a religião ou denominação política individual, todos estamos caminhando numa mesma direção. Queremos sim um mundo melhor para viver, para nós, para os nossos filhos. Então não faz sentido irmos aos extremos para defender uma religião ou um político. Porque no final das contas, todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós ansiamos por ser feliz. Como espíritas, acreditamos, não é, que o nosso lar verdadeiro é o espiritual. Então aqui é só passagem e entendemos e aceitamos que tem vicissitudes, que passaremos por dificuldades. Mas mesmo assim, ansiamos ter o básico para viver dignamente nesta existência, para suprir as necessidades básicas da nossa família. Esses são desejos de qualquer ser humano. E o exemplo de Jesus, um mundo que apoia o extremismo, não faz sentido esse mundo ser religioso, porque Jesus, que foi o nosso grande exemplo, ele jamais julgou ou condenou alguém. Então, como nós podemos julgar e condenar um outro ser humano igual a nós, porque somos todos iguais perante Deus? Como podemos julgar o nosso irmão usando Deus como base? Não tem como. Não faz sentido, não se encaixa. Julgamento, condenação, não faz parte daquilo que Jesus nos ensinou. Em sua passagem pela terra, ele jamais julgou ou condenou qualquer um de seus irmãos. Não foi esse o exemplo que ele nos deixou. Também não nos deixou escrito que este ou aquele político seria o nosso salvador. Mas uma coisa é clara: quando nós optamos pela violência, com certeza esse não é o caminho correto. Nós não temos como afirmar
que este ou aquele é o caminho correto, mas existem formas de ver o caminho errado. Isso sim existe. Se a minha religião incita o ódio, incita a segregação, incita a divisão, o preconceito, não é. Não é ali o meu lugar. Jamais será. Porque não foi isso que Jesus nos disse. Não foi isso que Ele nos ensinou. Não estaremos seguindo nenhum único mandamento se assim agirmos. Nenhuma religião que se intitula correta ou a única está seguindo o exemplo de Deus, de Jesus, perdão. Porque o seu maior exemplo foi de amor, de caridade, de benevolência, de empatia, de não julgar. Esse sempre foi o maior exemplo deixado por ele. Não tem como nós sermos extremistas e dizer que seguimos a Deus, que seguimos ao Mestre Jesus. Não dá. Isso é um fato. Estamos em busca de um planeta de regeneração. Mas, para que tenhamos um planeta de regeneração, nós temos que nos regenerar. Nós temos que evoluir. E enquanto nós acharmos que eu ou um determinado grupo de pessoas está acima de outros, não estaremos no caminho certo. Todos nós fomos criados de maneira igual por Deus, com as mesmas oportunidades e possibilidades de desenvolvimento espiritual. Porém, na nossa vivência terrena, iremos experimentar as mais diversas situações e experiências nestas e em outras vidas, para que elas nos ajudem a evoluir dentro da dificuldade de cada um. Um irmão que venha com problemas físicos está ali aprendendo e crescendo e superando. Quando nós reencarnamos numa família muito humilde e que passamos por necessidades, também estamos ali evoluindo e aprendendo dentro daquela circunstância. Só que isso não significa que eu não posso ajudar esse irmão a que o seu fardo seja mais brando. Quando eu aprendi um pouco mais, tenho como obrigação ensinar o outro e não julgar e condenar. Quando vemos injustiça social, não é só se indignar e achar que um presidente, um governador vai resolver o problema. O problema de uma nação se resolve quando esses habitantes encarnados ali decidem mudar. Quando todos nós nos unirmos e caminharmos numa única direção, aí sim estaremos rumo ao progresso e à evolução e caminhando por um planeta de regeneração. Quando nos unirmos como irmãos que somos e deixarmos de nos separar por credo, raça ou cor, aí sim caminharemos mais depressa rumo ao nosso planeta de regeneração tão sonhado. Quantos de nós não imaginam, né? Quando isso vai mudar? Ai, meu Deus, quando é que vai ficar mais fácil? Depende única e exclusivamente de nós mesmos. A nossa evolução, ela não depende de um governo, ela não depende de uma religião, ela depende única e exclusivamente de nós. Como eu disse e repito várias vezes, não tem como dar um caminho e falar para ele, olha, segue por aqui que essa fórmula é infalível. Mas tem como olhar, observar e ver quando o caminho é errado. E o extremismo, tanto político como religioso, é um caminho muito errado. É um caminho que traz muito sofrimento. Porque para evoluirmos como seres humanos, não basta que não façamos o mal, temos também que fazer o bem.
nos abster de fazer o mal não irá nos salvar. O que vai nos salvar de nós mesmos é fazermos o bem. Porque aonde habita o bem, o mal não se aproxima. Um dos dois sempre vai habitar aquele espaço, ou o bem ou o mal. Cabe a nós mesmos escolher ali qual destino, qual rumo daremos à nossa vida, qual sentido daremos a esta existência, pautada no bem ou no mal. Porque quando decidimos que esta ou aquela pessoa não merece isso ou aquilo, estar neste ou naquele ambiente, porque ele nasceu em X ou Y lugar, ou com a cor azul ou amarela ou verde, quando decidimos separar, não estamos pautando a nossa existência no amor. Não estamos de forma alguma seguindo o exemplo de Jesus, que na sua breve passagem pela terra, iluminou a todos com o seu amor e compaixão. Ele não julgou, ele não condenou, ele acolheu, ele trouxe para junto de si. E mesmo aqueles que teoricamente eram os mais pecadores, ele também não julgou. Ele somente disse: vá, não peques mais. Ele não colocou aquela pessoa numa cruz. Ele não disse que aquela pessoa deveria morrer pelos seus pecados. Não, ele o absolveu dos seus pecados e orientou que não errasse mais. Então, por que nós hoje estamos tão afiados para julgar, condenar, apontar quem é certo e quem é errado, decidir aonde está a verdade absoluta? Não existe, né? A verdade absoluta não existe. A minha verdade, ela não é a única. Ela é a minha realidade, da minha vida, da minha existência, das minhas experiências, diferente da sua ou da dele. E cada um de nós sabemos as experiências vividas, tudo que trouxe aqui para dentro. E se pautarmos toda a nossa vivência nos exemplos de Jesus, não tem erro. Porque indiferente de tudo que passamos para chegarmos até aqui, sabemos já, pela evolução e pelo aprendizado que temos, sabemos que nada é por acaso. Sabemos que todas as dificuldades e vicissitudes que já enfrentamos e ainda vamos enfrentar é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, não nos cabe julgar e condenar nenhum de nossos irmãos. Só nos cabe acolher, respeitar e amar. Amar, sem medidas, sempre, indiferente de quem seja esse irmão. Porque se nós formos escolher quem vamos amar ou não, deixamos de seguir Jesus. Não estamos seguindo a Ele, não verdadeiramente. Porque é muito fácil escolher amar o bonzinho. Muito fácil admirar aquele que já é bom, que erra, mas erra menos. Difícil mesmo é amar o irmãozinho que está no erro. Difícil mesmo é olhar para aquele irmãozinho que está ali numa situação triste, envolvida nos vícios, no crime, enfim, numa infinidade de vicissitudes. Difícil é olhar para aquele irmãozinho e reconhecer a nós mesmos ali, porque poderíamos ser nós naquela situação. E amar aquele ser humano e querer o bem para ele e tentar de alguma forma auxiliar para que ele cresça, para que ele evolua. É amar incondicionalmente. Como eu acabei de dizer, amar o bonzinho é fácil. Temos que amar a todos, sem condições. Não importa a religião, a cor, o credo, nada. Nada importa, só importa que somos irmãos em momentos evolutivos diferentes. Se hoje você olha para o seu irmão e acha difícil amar,
pelas atitudes que ele tem, imagine que em algum dia, em algum momento, você também já foi assim. E se hoje não é, que bom, graças a Deus que você cresceu, aprendeu e evoluiu. E vamos ajudar esse irmão que ele tenha também a mesma oportunidade de crescer, aprender e evoluir. E é isso, dando as mãos uns para os outros. E aquele que aprendeu mais, auxilia aquele que ainda está aprendendo. Porque o extremismo não leva ninguém a lugar nenhum. Julgar e condenar não nos vai fazer ser humanos melhores. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Aproveitem esse momento de reflexão. Vibrem muito amor e muito carinho por todos os nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Vamos vibrar muito amor e muito carinho para todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em orfanatos, asilos, reclusos da sua liberdade. Irmãos que se encontram nesses países que estão em guerra. Vamos vibrar muito amor, muito carinho por eles, porque eles precisam muito. E vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que nós temos. E não vamos desperdiçar oportunidades de evoluir por opinião pessoal. Vamos seguir amando e respeitando. Até a próxima.